A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com toda a sua casa. Graças a Deus por mais este dia de culto ao Senhor, quando estamos em comunhão através, da adoração ao Senhor, através da ministração da palavra, quando nós estamos aprendendo, cada vez mais a depender da presença do Espírito Santo de Deus e a ser dirigidos e guiados pela sua palavra. Glórias a Deus pelo amor que o Espírito Santo de Deus tem transmitido aos nossos corações. Esse amor nos une, mesmo que estejamos distantes uns dos outros, mas temos sentido o grande amor que Deus tem nos dado uns pelos outros. Estamos aí na comunhão nas redes sociais, no WhatsApp, compartilhando, falando, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros, animando uns aos outros. Graças a Deus, a Igreja de Jesus está viva, está em movimento, está em ação. Glórias a Deus, recebe do Senhor toda a alegria que você precisa. Você não está sozinho, você não está sozinho. Nós estamos ligados neste corpo e o Espírito Santo de Deus tem aquecido os nossos corações. Graças a Deus por isso. E nós estamos entrando num novo trimestre. Encerramos o trimestre passado, quando estávamos orando, declarando, tomando posição através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que nossas famílias estavam entrando em reforma. E foram dias de oração, dias de nós aplicarmos o nosso coração, o nosso entendimento à palavra de Deus, revelada para nós, ensinada, trazida, para que pudéssemos, pela fé, declarar, em nome de Jesus, a transformação da nossa casa no entendimento. A transformação de, até mesmo decisões de mudanças de atitude, transformação de entendimento nas atitudes, para que a gente pudesse entrar dentro desse processo do Senhor, de desconstrução dos preconceitos estabelecidos por este mundo, para que a gente pudesse reconstruir debaixo da visão do Senhor e da vontade do ensinamento, voltando às origens, ao plano original de Deus, para que nós pudéssemos voltar às veredas antigas e seguir por elas. Graças a Deus, nós temos visto transformação e mudança dentro dos nossos lares. A fé, ela é poderosa quando nós aplicamos o nosso coração para com o nosso Deus vivo, em buscar a sua presença, em buscar a sua face, em buscar o seu poder. Essa transformação começa em nós e com certeza o Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, continua trabalhando e convencendo, transformando o entendimento, colocando aquilo que estava desajustado, em ordem e trazendo verdade, trazendo luz para dentro da nossa casa. Graças a Deus. E nós, no ano de 2020, temos estado na direção do Espírito Santo de Deus, declarando e orando, o que diz a palavra, estamos trazendo para nós e decretando isso, pelo poder da palavra de Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos palavra, e nossas palavras, quando elas são alinhadas, a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus, aquilo que já foi liberado para nós, tem toda a autoridade para chamar à existência aquilo que não existe. Então, se você tem orado pela sua casa, saiba que este ano de 2020 é o ano de transformação, de salvação, de libertação, de cura para nossa casa, em nome de Jesus. Amém? E estamos agora entrando no próximo trimestre e nós vamos estar ministrando, falando sobre finanças. E eu convido você para que se empenhe em buscar ao Senhor, em orar
em todo o tempo. Colocar o seu coração, derramar diante do Senhor para buscar instruções de Deus, buscar a orientação do Senhor para com as finanças. E hoje, finança é um assunto que está em pauta, não é? E a gente tem, infelizmente, né, colocado aí finança como algo, né, como um sinônimo de escassez, de fracasso, de medo, de falência, de inseguranças. Resumindo, crise. Há uma crise instaurada hoje nos nossos dias. E não é somente em nossa casa ou em nossa nação, mas está pelo mundo. Basta a gente ver a crise econômica, né? A gente está observando aí aquilo que já não vinha com um quadro bom, mas já estávamos passando por um tempo de desempregos, né? E depois dessa pandemia, essa situação tomou uma proporção muito maior e inesperada. Então a gente tem, né, observado aí os noticiários e vamos acompanhando com muita tristeza muitas pessoas perdendo seus negócios, fechando as suas empresas, não é? E, infelizmente, muitos empregadores fechando as suas portas gera muito desemprego também. E as pessoas desempregadas, com certeza, não podem fazer girar a economia. Entram, né, num processo difícil, até de instabilidade, de insegurança, acerca até da sua própria sobrevivência. Então, é um tempo bem delicado que nós estamos vivendo. E não é só a crise econômica que traz a preocupação. Quando vem toda essa instabilidade, essa insegurança e esse medo, também começa a afetar, não é? A saúde mental das pessoas, a saúde emocional e a física. Não é só essa pandemia que tem trazido preocupação, mas a saúde emocional das pessoas tem trazido também, né, tem refletido isso no corpo. Quantas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, né? E com certeza a ansiedade vai trazendo, né, problemas, desequilíbrios na pressão, dores, não é? E vários outros fatores, né, que estão trazendo para o físico avarias, debilidades. Então, é uma crise que está afetando as pessoas individualmente e, infelizmente, está afetando o relacionamento familiar, está afetando os relacionamentos pessoais das pessoas. E o que, infelizmente, também a gente acaba se deparando com uma crise moral. É muito triste ver, acompanhar nos noticiários, né, de ver pessoas que vão tirar os seus benefícios, esse auxílio, né, que está sendo aí oferecido às pessoas para ajudar, esse auxílio emergencial, e de ver tantas pessoas que quando vão ao banco para poder retirar esse auxílio, porque dependem até para sua sobrevivência, chegam lá, alguma pessoa inescrupulosa já tirou o dinheiro antes. Quadrilhas aí, né, arquitetando, engendrando, né, maneiras de roubar as pessoas. Que crise moral, meus amigos, que crise moral, meus irmãos, que nós temos vivido. Sem falar, né, nos políticos aí que são eleitos para trabalhar para o povo. E eles, infelizmente, têm sido, né, os primeiros, os mestres da corrupção. É muito triste acompanhar tudo isso. Então a gente vê que a crise afeta todas as áreas. Essa crise financeira afeta todas as áreas. Mas no meio de tudo isso,
no meio de toda essa crise, no meio de todo esse desequilíbrio, de todos esses desajustes, nós vamos buscar o conhecimento e o entendimento neste trimestre, à luz da palavra de Deus sobre as finanças. Nós vamos entender, vamos buscar conhecer e entender o que está na mente e no coração de Deus sobre este tempo, sobre finanças. É inevitável nós não pensarmos nisso. Nós estamos convivendo com isso todos os dias. E eu acredito que muitos, a primeira preocupação quando acordam pela manhã é sobre como nós vamos fazer para sobreviver. Como vai ser hoje? Como vai ser nos próximos dias? Como será nos próximos anos? Como nós vamos sobreviver? E, infelizmente, nós nos sentimos impotentes diante disso tudo. Mas à luz da palavra de Deus, Deus nos diz que o dia de amanhã não nos pertence. Basta cada dia o seu próprio mal, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mas quando nós entramos neste processo, de medo, de preocupação, de insegurança quanto ao que vamos fazer para sobreviver, é inevitável muitas pessoas serem direcionadas os seus pensamentos e os seus corações amarguram e angustiam, lembrando que neste momento há tantas pessoas que têm tanto dinheiro, não estão preocupadas com as contas para pagar, se vai ser despejado da sua casa, se vai faltar o alimento, se vai faltar a subsistência para o filho. Tem pessoas que ficam tão revoltadas quando olham para esse tipo de pessoas, que permitem que os seus corações amargurem, fazendo comparação da sua vida com a vida dessas pessoas. E a injustiça social, esse sentimento de injustiça, tem levado muitas pessoas a não buscar o entendimento à luz da palavra de Deus, por conta dessa revolta, dessa injustiça. Mas a primeira coisa que nós precisamos de colocar em ordem agora, para que possamos entender sobre finanças, à luz da palavra de Deus, como Deus pensa e como Deus age dentro desse aspecto, desse conceito, dessa, hoje que nós muitas das vezes trazemos errado acerca dessa injustiça, nós vamos precisar de conhecer quem é Deus. Nós vamos precisar de conhecer a justiça de Deus. Então, para podermos entender isto, para podermos conhecer, à luz da palavra de Deus, o que Deus tem a nos falar sobre finanças neste tempo, nós precisamos de esvaziar o nosso coração, quebrar essas cordas de amargura que há no coração pela injustiça social. Então, precisamos de fazer as perguntas certas. Porque muitas das vezes, no meio de toda essa inconformidade, dessa revolta, nós fazemos perguntas erradas que não terão respostas. E com certeza a frustração se torna muito maior. Então, acredito que a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem é o dono de tudo? Se nós estamos nos sentindo impotentes diante de uma situação como essa, não é? Então, quantas perguntas já não fizemos? O que será de mim? O que será de nós? Então, dentro dessa impotência, precisamos de confiar que há um Deus poderoso, um Deus todo poderoso. Então,
diante dessa primeira pergunta: quem é o dono de tudo isso? Então nós podemos arriscar dizer que o dono de tudo isso é Deus. Isto faz todo sentido. Talvez você que esteja assistindo esta ministração possa até discordar de mim. Ou por ser uma pessoa que não acredita na existência de Deus, ou por estar decepcionado com Deus. Mas não temos como negar, né, esse Deus que nós estamos falando como dono de tudo, como criador de todas as coisas. É extraordinário nós vermos hoje a vida humana, a maneira como ela se reproduz, a maneira como ela sobrevive, todos os seres vivos que estão dentro desse ecossistema, toda a diversidade, a biodiversidade, né? E quando a gente olha além, todo esse sistema solar, as galáxias, né? Mais ou menos, estima-se né, por volta de 120 bilhões de galáxias observáveis. Então é inevitável, né, nós duvidarmos de que todas estas obras foram feitas ao acaso. De forma nenhuma, com certeza. Só pode ser um Deus poderoso. Um Deus que sustenta todas as coisas. Um Deus que criou e sustenta todas essas coisas para que elas continuem vivas e sobrevivendo, apesar de tudo. Então nós vamos examinar na palavra de Deus, nas Escrituras, o que a Bíblia diz acerca de Deus. Onde Deus está atuando, onde Deus está presente em tudo isso, dentro desta criação. E a primeira coisa que precisamos de entender neste momento, quando falamos de Deus como dono de tudo, é que Ele tem o domínio de todas as coisas. Para começar, a Bíblia nos esclarece isso. Nós vamos ler vários textos bíblicos, mas não se preocupe, eu vou fazer a leitura e a menção desse texto bíblico, desses textos bíblicos. Nós estamos estudando, nós estamos conhecendo a mente e o coração de Deus. Quem é Deus? Pelas Escrituras. E não se preocupe, porque todas essas referências bíblicas eu vou deixar na descrição do vídeo e depois você poderá examinar uma por uma e você poderá ler depois. Mas a Bíblia ela afirma claramente que Deus é dono de tudo. Olha o que está escrito lá em Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, pertence a terra e tudo o que se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha aí, Levíticos 25, 23. O próprio Deus afirmando que como Criador ele tem posse da sua criação. Levítico 25, 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Ageu 2, 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50, versículo 10 diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as animaria aos milhares sobre as montanhas. Deus, Ele mesmo, fez todas as coisas e Ele mesmo declara a sua posse e a sua autoridade sobre todas elas. E em tempo nenhum nós lemos na Bíblia que Deus transferiu a posse de sua criação às pessoas. Deus nunca transferiu nada do que Ele criou aos homens. Tudo permanece sendo dele.
Colossenses 1:17 diz assim: nele tudo subsiste. Então, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, nada do que existe tem condições de continuar existindo por si só. Então, em Deus, tudo subsiste. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui falando, o Senhor mantém tudo junto pelo seu poder. Tudo está debaixo do seu domínio e do seu controle. Então, reconhecer que Deus tem o domínio de todas as coisas é crucial para que a gente possa se permitir entender que Ele é dono absoluto de todas as coisas. Segunda coisa que precisamos de entender, que Deus também tem o controle de tudo em absoluto. Deus, ele retém para si o controle máximo de todos os eventos que ocorrem na Terra. Se nele tudo subsiste, se ele domina todas as coisas, então ele controla também todas as coisas. Deus tem o controle de absolutamente tudo o que acontece na Terra. Por mais que nós, e muitas das vezes, interferimos nesse equilíbrio perfeito que Deus estabeleceu sobre a Terra, sobre toda a sua criação, por mais que nós possamos interferir, quantas vezes interferimos neste equilíbrio, nesse ecossistema, fazendo tantas coisas ruins, destruindo o que Deus fez de bom, mesmo assim, Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? A Bíblia, ela revela quem é Deus. E na própria palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos vários nomes de Deus nas Escrituras, como Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Pastor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E em todo o tempo, para nós fica muito claro e é muito óbvio quem é que tem o controle de todas as coisas. No céu, na terra, embaixo da terra, e não tem poder e não tem autoridade que Deus não tenha o controle. Não tem este, não tem aquele. Não existe homem nesta terra, nem nenhum ser em lugar algum que tenha controle, se não for dado por Deus. Amém? Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 11 e 12. Diz assim: seu é o grande poder e a glória, e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Nada é estabelecido sem o controle de Deus. Por mais que nós sejamos tentados a achar que Deus não está se importando, ou que Deus não está fazendo nada diante de tanta maldade, de tanta corrupção, saiba que Deus tem o controle de todas estas coisas. Nada passa desapercebido diante de Deus. Toda injustiça será julgada pela justiça deste Deus. Então, não pensem aqueles que folgam, com as suas corrupções, com as suas injustiças, com seus enriquecimentos ilícitos, sendo autoritários, tomando aquilo que pertence a Deus. Não pense que ficará sem resposta, porque há um tempo para todas as coisas. Amém? E como nós falamos, esse senso de injustiça, de sermos injustiçados, muitas vezes até pelo próprio Deus, nós precisamos de jogar isso para fora, deixar isto de lado, se nós quisermos entender o que está na mente e no coração de Deus.
Amém? Olha o que diz em Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra. Daniel 4, versículos 34 e 35, nós vemos um bom exemplo disso, que não fica sem resposta. O rei Nabucodonosor era um rei que se sentia no controle, no domínio de todas as coisas. Era arrogante, soberbo, né? Agia como se tudo fosse dele e não existisse um Deus que é dono de todas as coisas. No tempo certo, Nabucodonosor foi lembrado por Deus quem ele era e quem Deus é. E quando ele passou por esta situação que não foi fácil para ele, não é? E ele teve que se render ao senhorio de Deus, ele teve que reconhecer que ele não era dono de nada, mas existia um Deus acima dele, que ele declarou assim: louvei o Altíssimo. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Nabucodonosor entendeu perfeitamente que ele devia abaixar os seus olhos altivos e falar mais baixo diante do Deus que é dono de todas as coisas. E isto com certeza, o mesmo Deus que agiu lembrando a Nabucodonosor, certamente lembrará a muitos que andam em soberba, que andam achando que são donos daquilo que não lhes pertence. Então, nós não precisamos de nos preocupar com a justiça de Deus. Ela tem o seu momento de acontecer. Só espere. O Senhor, quando nós falamos que Ele tem o controle, Deus tem o controle até mesmo dos eventos mais difíceis. Nós estamos aí vendo coisas que quem diria que nós viríamos nesse ano de 2020, uma pandemia, uma invasão de gafanhotos, uma praga que vem, come a plantação, destrói os alimentos, a subsistência. E por esses dias nós vimos um ciclone que desavisadamente veio, né, sobre o sul do Brasil, e nós vimos que destruição que causou. Mas não pense que Deus não tem o controle, porque Deus tem o controle de todas as coisas, até dos eventos mais difíceis. Olha o que diz lá em Isaías 45, versículos 6 e 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Mas fique bem claro, Deus criou todas as coisas, o bem e o mal também. Mas só que Deus não se deixa tentar pelo mal. Deus não se deixa ser tentado pelo mal. Deus não age para conosco como nós agiríamos para com as pessoas quando nós nos sentimos injustiçados. Reagimos, não é? Castigando as outras ou exigindo pela nossa justiça própria que algum mal seja feito para que aquelas pessoas sintam. Não. Deus não é tentado pelo mal. Deus não age por vingança. Embora possa agir, porque Ele é Senhor de tudo, Ele governa todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Deus, Ele é justo para trazer a justiça de alguma forma, para que as pessoas saibam, para que as pessoas sintam que toda a sua corrupção, toda a sua maldade terá um dano. Haverá consequências. Sempre há consequências de toda a maldade que é cometida. Então, a gente vê Deus agindo de várias formas. E nós precisamos de crer. Os filhos de Deus precisam de crer que o nosso Pai Celestial, até em meio, né, às circunstâncias que são devastadoras, sempre o Senhor vai nos direcionar a um bem maior.
Sempre haverá algo, né, por trás de todos os eventos que Deus com certeza nos direcionará a um bem. E Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo coopera, até as situações que nós não entendemos, as situações de perda, as situações devastadoras, né? Tudo coopera para o nosso bem. Como entender isso, pastor? É difícil. Como que uma coisa tão ruim possa me fazer bem? De alguma forma, Deus nos conduzirá para uma circunstância em nossas vidas que nos trará o bem. Ou todo o processo, muitas das vezes que passamos, vai trazer para nós uma refinação do nosso caráter, uma oportunidade para aprendermos a ser melhores. Nada ficará sem uma resposta de Deus para as nossas vidas. E ao mesmo tempo, aquilo que parece que não tem remédio, aquilo que parece que não vai passar, a fidelidade de Deus, o consolo do Espírito Santo se fará presente também. De alguma forma, o bem do Senhor nos conduzirá. Amém? Terceira coisa que precisamos de entender. Deus, Ele é a provisão. Ele mesmo é a provisão. Ele, sendo dono de tudo, Ele prometeu. O próprio Deus prometeu de prover as nossas necessidades. O próprio Deus. Olha o que diz em Mateus 6,33. Conhecemos bastante este versículo, mas precisamos de entender para que possa então produzir em nós a confiança que precisamos ter na provisão de nosso Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos ensina a busca em primeiro lugar o reino. O reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar o domínio, o controle de Deus sobre as nossas vidas e sobre toda a terra. É confiar que Deus está controlando e dominando todas as coisas, porque Ele reina. Ele é Senhor e governo de toda a humanidade, como nós acabamos de ler. E a justiça do Senhor, isso quer dizer não a nossa justiça, que é falha, que se corrompe, mas a justiça de Deus que não falha e não é corrompida. E se nós vivermos dentro deste reino e desta justiça, isso nos basta, porque as outras coisas o próprio Deus nos acrescentará. Lá no livro de Gênesis 24, versículo 14, Deus também é conhecido como Jeová Jireh. E sabe o que isso significa? Que o Senhor provê. O nome de Deus é providência. Deus é chamado de provisão, então quer dizer que o Senhor proverá. Ele cuida de todas as coisas. Deus cuida do seu povo e não precisa de uma economia próspera para essa provisão. Um exemplo. Exemplos que nós temos do cuidado da provisão de Deus. Quando o povo saiu do Egito e foi peregrinar pelo deserto. Durante 40 anos, todos os dias, Deus enviava o maná do céu. Todos os dias, Deus enviava o maná. Deus enviava a provisão para aquele povo. A economia não estava próspera lá, irmãos. Eles estavam peregrinando pelo deserto. E eram muitos anos peregrinando. E é algo tão sobrenatural que a Bíblia diz que nem as suas roupas e nem os seus sapatos, seus calçados se desgastavam. Outro exemplo extraordinário da provisão de Deus. Jesus alimentou 5.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes.
E ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Queridos, Deus é tanto previsível quanto imprevisível na forma como Ele age. É totalmente previsível em sua fidelidade para conosco, para prover as nossas necessidades. Mas nós não temos como prever a forma como Deus fará isso. Como é difícil para nós tentarmos entender os pensamentos de Deus. E quantas vezes nós vamos ficar tentando imaginar como Deus vai nos tirar da situação? Não. Nós não temos como prever a forma como Deus vai fazer isso. E muitas das vezes Deus vai usar de maneiras, de situações, de circunstâncias variadas e surpreendentes para suprir a nossa necessidade. Deus abre portas onde não tem, sabe? O Senhor, Ele faz coisas chegarem até nós que nós não dissemos a ninguém, só pedimos a Deus. E alguém bate lá, muitas das vezes na porta, um telefone, e fala assim, eu senti de trazer isso para você. Olha, eu comprei isso, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. E me veio você na minha mente. Tantas coisas Deus tem feito, não é? E nós nem conseguimos imaginar como isso chegou até nós. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda está faltando em nós, para aqueles que não estão acreditando como Deus possa te tirar dessa situação, ainda está faltando entender o que Deus tem a ver com as suas finanças. E essa é mais uma pergunta que nós vamos deixar aqui. O que é que Deus tem a ver com as nossas finanças? Nós estamos falando de finanças, estamos falando de um Deus que é dono de tudo, domina tudo, controla tudo, e Ele mesmo diz que Ele prometeu prover. Então, o que é que Deus tem a ver com as minhas finanças? Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem tudo a ver com as minhas e as suas finanças. Nós somos tentados a dizer, olha, se eu não cuidar das minhas finanças, quem é que vai? Vai acontecer um milagre? Deixa eu te falar. Quando nós não temos da onde tirar, Deus traz a provisão. Porque Ele nunca deixou faltar. Então Deus tem tudo a ver com a minha finança e com a sua finança. A nossa maior dificuldade é entender quem é Deus dentro de tudo, de toda a criação, dentro da nossa própria existência. A maior dificuldade é entender quem é Deus. E não é comum, sabe, nós admirarmos a Deus, nós adorarmos a Deus e dizer, foi o Senhor quem estendeu os céus e a terra e fundou tudo, como diz lá, como Isaías falou lá no capítulo 51. Nós nos maravilharmos e dizer, nossa, se Deus fez tudo isso, o que é uma provisão do que eu estou precisando agora para Deus? Nós temos a tendência de diminuir a imagem de Deus e quem Deus é, para tentar encaixar Deus dentro, sabe, dessa forma, sabe, das nossas habilidades e limitações humanas. Deus não é homem, Deus é Deus. Então, é errôneo tentar colocar Deus dentro das nossas limitações. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele criou todas as coisas, inclusive eu e você. Para ficar mais fácil o nosso entendimento acerca desse Deus, que não temos como limitá-lo dentro da nossa visão, dentro dessas nossas limitações humanas, Ele é Senhor. Ele é chamado de Senhor do universo. Como nós falamos aqui no princípio, o poder de Deus é incompreensível para nós que somos humanos. Como nós falamos, só as galáxias observáveis
né? Estão estimadas mais ou menos 120 bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias tem bilhões de estrelas. E até num estudo ali que eu estava lendo, me chamou a atenção, né? Falando que tem mais estrelas do que areia, do que grãos de areia na Terra. E é este mesmo Deus que prometeu a Abraão que a sua descendência seria muito mais do que ele podia contar nos grãos, na areia do mar. Se este Deus faz uma promessa tão poderosa para Abraão, o qual nós estamos debaixo desta promessa, como filhos de Deus, o que é isso para ele? Se as galáxias, as estrelas que existem em cada galáxia são tantas, sabe? São bilhões em cada uma delas que não tem grãos de areia na Terra que possa chegar neste limite. O que este Deus não pode fazer? Olha o que diz lá em Isaías, que Isaías está falando para nós. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Eita, Deus maravilhoso. Ele é Senhor das nações. Olha, a posição de Deus em relação às nações e às pessoas. Olha o que Isaías também fala no 40, nos versículos 15 e 17 e do 20 ao 21 e 24. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas. Nele, para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam e a tempestade os leva como se fossem palha. Este é o Deus das nações. Também é Senhor do indivíduo, meu e seu particularmente. Deus não está distante nem desinteressado de nós, como alguns pensam. Mas ele está tão envolvido de uma forma tão íntima com cada um de nós que, sabe, em Mateus 10:30 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça e na sua também, pode ter certeza. O nosso Pai Celestial é o que mais nos conhece e mais nos ama. Ele mesmo que pendurou as estrelas, que desenhou as altas montanhas, né, em toda a sua grandiosidade, os oceanos profundos e poderosos, e determinou o destino das nações. Este Deus é o mesmo Deus que sabe quando um pardal cai no chão. Mateus 10:29 diz isso. E ele é Senhor tanto do infinito como do infinitesimal. É Deus de todas as coisas. E é este mesmo Deus que está conosco. Como disse Jeremias 32:17, coisa alguma é demasiadamente, né, para Deus, coisa alguma é para Ele demasiadamente maravilhosa. Tudo para Ele. Tudo foi criado por Ele e por meio dele. Aleluia! E este mesmo Deus, ele é capaz de cumprir suas responsabilidades e manter a sua promessa de
provisão para as nossas vidas. Amém? Salmo 139 diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo de abrir a boca, Deus já sabe. E Deus já tem todos os nossos dias contados, escrito todos os nossos dias. Amém? E voltando à pergunta, o que é que Deus tem a ver com as nossas finanças e até com as finanças das nações, da nação? O que Deus tem a ver? Como já falamos, Deus tem a ver com tudo isso, né? Porque já entendemos que Ele tem o domínio de todas as coisas. E se Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele também é Senhor das nossas posses. Deus também é Senhor do nosso dinheiro. Deus é Senhor do nosso patrimônio, porque tudo é dele, Ele tem o domínio de tudo. Então Ele também é Senhor. E se você tem dito que Jesus é Senhor da sua vida e tem desejado seguir a Jesus, então, transferir o domínio de nossas posses ao Senhor é desejar fazer isso, é tomar a decisão e entender que tudo que eu tenho pertence a Jesus, porque eu o chamo de Senhor, e de fato Ele é, e dono de tudo. Então tudo que eu tenho, todas as posses, tudo, dinheiro, recursos, tudo deve ser transferido ao Senhor. Então não devo tomar nada como meu. É uma coisa difícil de entender, não é? Mas maravilhoso se colocarmos em prática. Então, Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, o daquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está falando, e somos testados muitas vezes por Deus, quando Ele pede para que nós possamos renunciar a alguma coisa de nossas posses queridas. Será que estamos dispostos a entregar tudo ao Senhor? Será que realmente, quando declaramos que Ele é Senhor e dono de nossas vidas, isso quer dizer dono de tudo? Será que nós estamos dispostos a entregar posses queridas ao Senhor? O exemplo disso é Abraão, lá no Gênesis 22:2, quando Deus pediu: toma o teu filho, a quem você ama, Abraão, e entrega para mim como sacrifício. E Abraão obedeceu. Obedeceu e demonstrou o desejo de renunciar ao que ele mais amava. Mas o Senhor, Ele providenciou o cordeiro para a oferta. E Isaac não foi sacrificado. Que teste que aquele homem passou. Será que se fôssemos testados, se Deus nos pedisse para que renunciássemos a alguma coisa que amamos muito, estaríamos prontos a fazer? Pois a palavra do Senhor diz: se quisermos seguir a Jesus, devemos renunciar a tudo quanto temos, para que Jesus seja dono e Senhor de todas as coisas. Amém? Não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas eu queria fazer menção a um escritor de renome, Larry, acho que é Burkitt. Ele disse assim no seu livro: quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. Já não mais perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Mas nós perguntamos assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o seu dinheiro? Quando nós temos essa perspectiva, as decisões de gastar e economizar são decisões tanto espirituais quanto as decisões de contribuir. Observem bem, olha o entendimento. Não é mais meu agora, tudo é do Senhor. Então eu não pergunto: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com o meu? Mas, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com o seu dinheiro? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com o seu carro? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com a sua casa? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com os recursos que eu tenho recebido? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com os filhos? Porque os filhos também são do Senhor. Quando entendemos que Deus tem o domínio de tudo, nós entendemos que tudo pertence a Ele e nós precisamos de devolver. Apenas cuidar.
Segundo ponto, Deus tem o controle, então qualquer circunstância, até mais difícil, precisamos de confiar que Ele nos direcionará para o bem. E dentro desse terceiro ponto que nós havíamos falado de Deus como um provedor, já falamos que não temos como prever isso. Deus vai fazer de alguma forma, então precisamos apenas confiar, porque Ele nos surpreenderá. De alguma forma, Deus vai te surpreender, vai chegar da onde você menos espera, da onde você menos imagina. Deus vai trazer a provisão para a sua vida. Ele é absolutamente fiel e confiável para fazer. Amém, queridos? E nós estamos aqui falando que Deus provê, Deus prometeu que vai prover. Mas precisamos de entender, Deus prometeu que vai prover as nossas necessidades. Há uma grande diferença entre necessidade e desejos. Olha o que diz em 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então as nossas necessidades são alimento, roupa e abrigo. Isso Deus nos prometeu que não faltará. Agora, um desejo é mais que uma necessidade. O que seria um desejo, pastora? Comer um filé mignon, andar num carro zero, fazer uma viagem para o exterior, andar só com roupas na última moda, né? O último aparelho aí de celular agora, o top que saiu. Isso são desejos. Deus não nos prometeu suprir desejos, mas Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E ainda disse mais para nós, para que possamos viver contente quando as nossas necessidades forem satisfeitas. Não está faltando o que comer, não está faltando o que vestir, e você está abrigado debaixo de um teto. Deus está cumprindo o que prometeu, suprir as suas necessidades. E ainda diz, sejam contentes. Por causa disso, quando as suas necessidades forem satisfeitas. Amém? Bom, essa é a parte de Deus nesta equação, que é a mais importante, mas é só a metade. A outra metade desta equação de como devemos cuidar das finanças é nossa, né? Se entendemos que Jesus é Senhor das nossas vidas, Ele também é Senhor de tudo que temos, Senhor das finanças. E nós apenas somos administradores ou mordomos daquilo que pertence a Deus, né? Então, glórias a Deus. E como ser esse administrador e esse mordomo contente, satisfeito com aquilo que pertence a Deus? Nós vamos entender isso na próxima ministração. Amém, queridos? Glórias a Deus. Quero orar pela sua vida neste momento. E desde já convido você a preparar os elementos, já deixa aí os elementos. Nós estamos também no culto onde nós vamos estar fazendo um memorial diante do Senhor, como Ele mesmo disse, para que pudéssemos estar celebrando a ceia, partindo o pão, tomando do cálice, lembrando da sua morte até que Ele venha hoje. Jesus está vivo junto ao Pai, mas Ele voltará. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Convido você a fechar os seus olhos. Aquiete a tua alma agora. Vamos falar com Deus. Senhor, nós neste momento agradecemos pelo acesso à sua palavra. Pela palavra, Senhor, tão boa, libertadora, que traz entendimento para nós. Nos faz conhecer quem é o Senhor. Senhor, e nós admiramos, louvamos ao Senhor pela tua grandiosa presença em tudo que foi criado. Ao Senhor pertence todas as coisas, a terra e tudo que nela está, inclusive nós. E como nós lemos a sua palavra, todas as riquezas, todos os recursos desta terra também são do Senhor. E o Senhor não transferiu a ninguém, mas o Senhor tem sido bom e generoso para prover as nossas necessidades.
Por isso eu oro agora, Senhor, para que a luz da sua palavra possa entrar no entendimento de cada um, para primeiro reconhecermos quem é o Senhor, quem é Deus. Porque conhecendo quem é o Senhor, nós descansamos que nada vai nos faltar, porque o Senhor proverá tudo o que necessitarmos. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o que vestir, e não vai faltar abrigo sobre as nossas cabeças. Que, Senhor, possamos ter essa confiança. Nada do que é necessário para nós vivermos vai nos faltar. Nada. E que possamos receber agora esta palavra com confiança. A ponto, Senhor, de confiarmos tanto no seu poder para entregar todas as coisas, transferir todas as nossas posses, todos os nossos recursos para o Senhor cuidar. Ou melhor, para nós cuidarmos daquilo que é seu. Porque aquilo que o Senhor, os recursos que o Senhor tem nos dado, o Senhor garante. Muito obrigada por esse entendimento. E eu oro, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa continuar falando aos corações e transformando em entendimentos, em nome de Jesus. Cubra-nos com a tua poderosa mão e com o teu sangue de poder. Nos livrando, Senhor, de toda incredulidade, repreendendo toda retaliação contra a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como neste momento, convido você a se preparar. Nós temos aqui o cálice com suco de uva e o pão, conforme o que o Senhor nos ordenou. E eu quero ler a passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 32. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 32. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. E neste momento, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, declarando que Ele é dono de nossas vidas e que Ele certamente tomou sobre Ele todas as nossas dificuldades, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as maldições. Jesus tomou sobre Ele, nos fez livres, nos fez seus. Por isso nós declaramos que Ele é nosso Senhor. Nós somos de Deus e tudo pertence a este Deus. E quando Ele falou e tendo dado graças, partiu o pão e disse: Este é o pão que representa o meu corpo, que é partido por vocês. Oh, aleluia! Façam isso. Partam o pão. Compartilhem do pão.
Fortaleçam-se uns aos outros. Alimentem-se de mim, porque eu sou aquele que provê todas as coisas. O Senhor tem provido todas as coisas nas nossas vidas. Tem nos dado vida. E neste momento, nós vamos apresentar o pão e o cálice, que Jesus disse que é o cálice da nova aliança no seu sangue. Aleluia! O Senhor, Ele fez um acordo conosco de vida, que estaria conosco todos os dias, trazendo da sua vida para nós, até a consumação dos dias, até que Ele voltasse novamente. Então, todas as vezes que comemos do pão, bebemos do vinho, do suco de uva, lembrando desta aliança que Ele tem conosco, deste acordo, isso nos traz grande paz, sustenta a nossa fé, dando-nos alegria, dando-nos a esperança de que enquanto estivermos aqui nesta terra, Ele cuidará de nós e Ele proverá cada uma de nossas necessidades. Beba o cálice, coma do pão, em nome de Jesus. Mas eu convido você a pegar nas suas mãos esses elementos, porque nós vamos orar. Nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Amém? Tome aí o pão e o cálice. Senhor, neste momento nós apresentamos o pão. O pão que representa o teu corpo que foi partido por nós, e o pão que tem sido o nosso alimento, tem sido o nosso sustento todos os dias. E o cálice agora, Senhor, que nós vamos tomar, vamos compartilhar deste acordo, desta aliança que o Senhor tem conosco, que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, o dono de nossas vidas. E a tua vida em nós nos garante, Senhor, nesta aliança, que nós somos curados, somos libertos, todas as maldições são quebradas por causa da tua vida em nós. Em nome de Jesus, consagramos estes elementos, apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! E neste momento, eu convido a você a participar deste momento que nos traz a memória de que Jesus, Ele em breve voltará. Amém? Até que Ele venha, nós vamos lembrar, fazer este memorial até que Ele venha. E eu tenho declarado que todas as vezes que comemos, internalizamos Jesus, a sua vida, também nos traz cura. Cura para a alma e cura para o corpo. Então, em nome de Jesus, participemos neste momento, amém? E recebe a cura do teu corpo, a cura da tua mente, a cura das tuas emoções, em nome de Jesus. Comamos do pão neste momento. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Pão que nos alimenta, Senhor, traz força para nós agora, traz cura, traz ânimo, Jesus, traz ânimo neste tempo, Senhor, traz esperança para nós e nos sustenta em fé, Senhor. Aleluia. Da mesma maneira, vamos tomar do cálice, o cálice da nova aliança. A vida de Jesus está em nós. Amém? Declare isso. A vida de Jesus está em mim. Por isso eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos participar? Comemos. Aleluia. 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 Como esse louvor está dizendo aqui, grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida
eu te dou. Oh, aleluia! Declaremos agora, juntos, em nome de Jesus, que Ele é o Senhor. Ele é nosso Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, declarando isso mais uma vez, todas as vezes que declaramos que somos de Jesus, que somos de Deus, nos tornamos mais leves de todo fardo, de todo peso, da angústia, da preocupação, do medo desta vida. Porque nós sentimos que o fardo pesado é tirado e colocado em Jesus. E Ele dá o seu fardo para nós, que é leve e suave. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar aí te fortalecendo. Que o Senhor possa estar enchendo a tua vida de ânimo, de graça, de alegria para suportar este tempo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tenha uma semana de vitória e fique aí nessa dispensação de graça, de vida que há em Cristo Jesus. Recebe a bênção apostólica e fique nessa graciosa presença poderosa que nos sustenta de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo e Doce Espírito seja com a sua igreja, hoje e sempre. Aleluia! E todos dizemos amém. Que Deus te abençoe. Aleluia!